amada família de Jesus. Bom dia, amada família de Jesus. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Pessoal da música, gratidão pela vida de vocês. Pessoal que está servindo hoje no acolhimento, na diaconia, no som, gratidão pela vida de vocês, os intercessores, porque sem vocês isso não seria possível. Por isso que a mentalidade de Deus é coletiva, né, gente? Deus sempre pensa em nós, no todo. E quando nós nos unimos em adoração, quando nós nos unimos em fé, o peso da glória, a manifestação da glória de Deus acontece, amém? Os nossos filhos, por favor, podem ir para a ministração. Vamos ter mais uma palavra de oração pela vida deles, em nome de Jesus. Pai, mais uma vez nós agradecemos a Ti, pelo imenso privilégio de estarmos na Tua presença. Gratidão está em nosso coração, Pai, pela certeza da Tua presença, do Teu amor. E agora, nós oramos para que as professoras, ó Deus, sejam conduzidas e guiadas pelo Seu Espírito, para ministrarem a vida dos nossos filhos, acerca da verdade de quem eles são em Ti. Que venha o Teu reino e que o Teu governo seja estabelecido na terra, como é no céu. Por isso nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus. Coisa boa estarmos novamente aqui. É com imensa alegria e muita satisfação que eu estou aqui para mais esse compartilhar de vida. Por que compartilhar de vida? Porque no princípio era o verbo estava com Deus e era Deus. Sem Ele nada do que existe teria sido feito e nele está a vida. Porém Jesus se entregou naquela cruz para dar a sua vida em favor de nós. Por isso que Ele disse em João 10:10, eu vim para que vivam e vivam abundantemente. Eu entendo por esse versículo de João 10:10, que a vontade de Deus para nós, como seus filhos, é abundância em todas as esferas. Repita comigo, a vontade de Deus para mim é a abundância em todas as esferas. Agora, é claro, queridos, que se existe alguma área das nossas vidas que ainda não esteja abundante, é porque nós ainda não fomos alinhados. É porque ainda não houve um alinhamento entre céus e terra. Por isso que todos os dias é uma nova oportunidade que é nos dada para que nós possamos expandir a nossa consciência, cultivar a nossa fé, aprender dele, que é manso e humilde de coração. E mais uma vez, nessa manhã, eu quero gerar a consciência do valor e da importância desse momento. Esse não é apenas mais um dia, esse é o dia que o Senhor fez. Você pode glorificar a Deus por isso? Quanto mais consciente nós somos desse momento presente, chamado agora, que foi nos dado pelo Pai como um presente, mais a gente tem condição de gerar uma consciência da presença dEle conosco. Ele é Emanuel. Ele está conosco todos os dias. E domingo retrasado nós falamos um pouquinho sobre a escassez. Por que existem pessoas que estão na escassez? É óbvio que a escassez é o oposto da abundância. E se a vontade de Deus para nós é abundância, e existem áreas de escassez, e escassez fala de necessidade, de ausência, de carência, é porque são áreas que ainda não houve uma unidade de fé. Porque a escassez está na separação. Repita comigo, a escassez está na separação. O homem foi criado por Deus para estar na presença. O Éden, o jardim de delícias, aonde tudo estava pronto, sim ou não? Haviam mais de 2.000 espécies de árvores frutíferas. Tudo estava pronto quando Deus criou e formou o homem, colocando ele ali. E o homem tinha abundância de todas as coisas. Por quê? Todos os dias, na viração do dia, Deus estava lá, orientando, presente, constantemente com Adão e com Eva. Então, na presença havia abundância. Porém, contudo, diante do presente dado por Deus, chamado livre-arbítrio,
o direito de escolher e decidir, o homem optou por escolher duvidar da integridade, do caráter e da natureza de Deus. E quando isso aconteceu, houve então a separação entre o homem e Deus. Nunca Deus se separou. Quem se separou foi o homem. O homem se separou porque traiu a confiança de Deus. E quando isso aconteceu, a escassez entrou. Porque o homem ficou sob toda sorte de maus pensamentos. Mas os pensamentos de Deus sobre nós são de paz. Amém, queridos? É fato que o que Adão fez acabou nos tirando deste lugar de delícias, nos tirou da consciência da presença, nos fez pensar de forma inadequada, contrária à vontade de Deus, mas graças a Deus que nos dá vitória em Cristo, que agora nós voltamos para o lugar de origem, fomos transportados do império, aonde nós éramos punidos, aonde nós éramos manipulados, e agora nós voltamos para a presença dEle, o reino do Filho do seu amor. Você pode glorificar a Deus por isso? Coisa boa, queridos, é nós termos essa consciência. Então eu quero gerar em você essa consciência do valor desse momento. Esse não é um momento qualquer, esse é um momento especial preparado por Deus na eternidade, para que você estivesse aqui. Deus sabe o que você precisa e Ele providencia tudo o que você precisa. O que nós precisamos é apenas abrir o nosso coração. Repita comigo assim: eu só preciso abrir o meu coração. Amém, amados? Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Isaías 55. Então nós precisamos lembrar que esse momento é único e especial, e ele foi reservado na eternidade, para sermos instruídos com a verdade e ativados em nosso potencial. Então, por favor, entregue a sua atenção para que o Espírito deseja comunicar a você nessa manhã tão linda. Amém? Isaías, capítulo 55, começa assim. Todos encontraram? Digam amém. Digam graças a Deus. Venham todos vocês que estão com sede. Venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham. Comprem e comam. Espera lá. Se eu não possuo dinheiro, como que eu posso comprar? Parece contraditório, sim ou não? Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Sabe por que Isaías está dizendo isso? Porque o preço para tudo que nós precisamos já foi pago por Jesus. Durante muitos anos, a religião nos ensinou que nós pagávamos o preço. Mas eu entendi que o preço da minha vida foi pago pela vida de Jesus. Jesus derramou o sangue dele carmesim para que nós pudéssemos estar aqui. Por isso que ele disse em João capítulo 15: sem mim nada podeis fazer. Repita comigo: sem ele eu nada posso fazer. Agora, eu quero que vocês leiam comigo o verso de número 8, por favor. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Não, não. Os pensamentos dele não são os nossos. E ele continua dizendo: nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Queridos, se existe algo que nós precisamos aprender, é estar sob o nosso pensar. Quando nós falamos sobre tomar o leme das nossas vidas e entender que o Espírito Santo é o GPS, é a bússola,
Nós estamos querendo dizer com isso que nós devemos tomar consciência daquilo que pensamos. Porque os pensamentos humanos não são os pensamentos de Deus. E para que eu pense em linha com o céu e viva de forma abundante, eu preciso entender quais são os pensamentos de Deus sobre mim. E não existe possibilidade, amados, de sabermos os pensamentos de Deus sobre nós, se não nos relacionarmos com a sua palavra. E sabe, o Evangelho de Deus são as boas novas. E as boas novas são que um morreu por todos. Eu gosto de dizer isso porque, amados, a gente aprendeu no mundo e também com a religião que nós tínhamos que pagar, e o preço era alto e muito pesado, mas a Bíblia me garante que o preço já foi pago. O que nós não podíamos fazer, Ele fez por nós. E agora o que nós precisamos é nos apropriar disso, pela fé. Tudo é pela fé. Repita comigo, tudo é pela fé. Então, quando nós reconhecemos a presença dEle pela fé, nós somos inundados com alegria. Por quê, amados? Porque nós estamos nos concentrando na verdade dEle para nós. Porém, contudo, o oposto também é real. Quando eu me concentro na ausência, quando eu me vejo sozinho, quando eu foco no problema, a tristeza inunda o meu coração. Por isso, amados, que nós devemos olhar firmemente para Ele. E eu gosto muito de falar sempre sobre a importância da atenção, quando eu começo a ministrar, para gerar essa consciência em nós. Amém, amados? Porque existe uma grande parte de pessoas que estão sendo roubadas e nem se apercebem disso. São roubadas quando palavras de vida eterna são lançadas e elas estão pensando, sei lá, no almoço que tem que fazer, na casa que tem que limpar, na compra que tem, na conta que tem que pagar. Mas eu quero que você entenda que quem comanda os seus pensamentos é você. Repita comigo, eu comando os meus pensamentos. Quando dardos vierem, não aceite. Quando pensamentos que te tirarem desse ambiente vierem, não aceite. E como que eu faço isso? Se volte novamente para a palavra. É um treinamento. É um treinamento. Aliás, é interessante falar de treinamento, né, gente? Porque a vida é um constante treinamento. Nós estamos treinando os músculos da fé. Ninguém se torna forte de um dia para o outro. E muitas vezes a gente pensa que a nossa fé vai ser fortalecida sem treinamento. Esquece. E falar de fé não tem como não lembrar do acidente do meu filho. Ontem fez 2 anos que nós passamos por um grande treinamento de fé. E graças a Deus por esse momento de desafio tão grande. Porque ali a gente viu a manifestação da glória de Deus. São em momentos como esse que nós entendemos. Porque, queridos, nós não podemos nada sem Ele, mas a gente pensa que pode. Então a gente vai até as últimas consequências, gastando energia naquilo que a gente não consegue fazer. Aí quando não tem mais jeito, aliás, desde o começo não tinha, mas você achou que tinha. Aí quando você pensa assim, acabou, não tem jeito mais, aí você entrega. Você devia ter entregue desde o começo, sim ou não? E aí, em situações como essa que você fala, meu Deus do céu, que prova, aqui só o Senhor. E graças a Deus que é só o Senhor, porque sempre foi só o Senhor. Olha para essa pessoa do seu lado e diga para ela assim, sempre foi só o Senhor. É a gente que pensa que não é. E aí a gente se desgasta, tempo, energia, esforço, fica triste, revolta. Tudo isso desnecessariamente. Então coisa boa é quando a gente é treinado na fé. Amém? E nessa manhã, amados, Deus está aqui e deseja nos encorajar. A coragem é a ação que provém do coração. O coração é o espírito. E quando nós falamos de alinhamento entre céus e terra, nós estamos falando em alinhar coração e mente. Mente, coração, coração e mente, mente, coração. Porém, contudo, todavia, quem tem que conduzir os meus pensamentos
é o meu espírito, o meu coração. Amém, queridos? A maioria de nós somos muito racionais e isso dificulta, inclusive, ouvir essa voz que vem do coração. A gente pensa racionalmente, a gente acha que isso é bom, mas deixa eu dizer algo para você. Pensar de forma racional é pensar de fora para dentro. Pensar os pensamentos de Deus sobre você é pensar de dentro para fora. Tem alguém entendendo isso aqui? Aleluia. Como é que um rio se lava? Pastora, mas um rio se lava? Sim. E a Bíblia diz que nós somos rios, e do nosso interior fluirão rios. Um rio se lava quando ele está no fluxo. No fluxo das águas, você é lavado constantemente pela verdade, pela certeza, pelo amor, pela graça, pela alegria, em nome de Jesus. Amém, amados? Aleluia. E se eu pudesse te dar um conselho nessa manhã, eu diria, fique em espírito de oração, fica aí assim, ó. Por que, pastora? Porque Judas 20 diz: vós, porém, amados, edificando a vossa fé santíssima, orando em todo tempo no Espírito Santo. E por que eu faço isso? Para treinar a minha fé. Como assim, pastora? Porque quem ora em línguas no Espírito, ora de fato. Tua mente não entende. Ela sai do controle. E ela realmente não deve estar no controle. Tem alguém aqui? Glória a Deus. Sabe, amados, quando Deus nos encoraja, Ele traz palavras de vida eterna. E é por isso que nós não encontramos satisfação em outro lugar. Porque Deus colocou no coração humano o anseio pela eternidade. Mateus, canta para nós, por favor. Eu tenho entendido que a fé vê o futuro agora. E desde ontem à noite, eu fechava os meus olhos e eu via essa reunião acontecer. E eu vi o Espírito de Deus fluir nesse lugar. Eu vi o rosto de vocês. E eu pedia, Senhor, inunda aquele lugar com o seu amor, cada vida que ali estiver. Eu vi cada um de vocês. Porque a fé vê o futuro agora. Se a gente pudesse usar aquilo que Deus nos deu de forma consciente, com certeza, nossas vidas estariam cheias da abundância e da glória de Deus. Quantos estão entendendo isso aqui? Feche os seus olhos então. E permita-se, em nome de Jesus. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Aqui na mesa do banquete, vinde comer e vinde beber, diz o Senhor. Na mesa do banquete, aqui. Beba dessa presença. Aqui, seja saciado pelo amor dele. Na mesa do banquete, na mesa do banquete. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito. É tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro, meu grande Salvador. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito. É tudo sobre
essa Sem verdade. ti não irei, sem ti não irei. Não me deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não me deixe sair da tua presença. Nós saímos da presença dele quando entramos no automático da vida, quando não nos apercebemos daquilo que estamos fazendo. E como é comum isso acontecer. Como é comum a gente entrar no automático, fazer as coisas de forma mecânica, sem compreensão da presença dele, sem a importância devida da presença dele conosco. Talvez o nosso maior desafio como cristãos é permanecer nesse lugar da presença. Sabe, esse é o Éden, o lugar de delícias, onde não nos falta nada. Mas a gente insiste em se voltar para a ausência e observar a escassez e dar ênfase aos desafios da vida, enquanto devíamos olhar para Ele, que é o nosso autor e consumador da fé. Eu quero te convidar nessa manhã a olhar para Ele firmemente, por favor. Eu não sei quais são os desafios que você está enfrentando. Você que me ouve pela internet, eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu sei: Deus deseja conduzir você pelos caminhos da verdade, pelas veredas da justiça. Deus deseja que nós tenhamos êxito em tudo aquilo que realizamos. E a falta de êxito é o fato de não compreendermos quem está conosco. É o fato de agirmos em independência, sem buscarmos nele uma direção, sem olharmos para ele e dizer: Senhor, conduza-me. Eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos. Eu sei que sem ti eu não posso. Então eu entrego esse dia, minha vida, tudo que é em mim ao Senhor, porque tudo é teu e para a tua glória. O título da ministração dessa manhã é: Seja guiado pela fé. Seja guiado pela fé. Presta atenção, você já parou para pensar o quanto você é roubado por não perceber as pequenas dádivas da vida? Sim. Às vezes a gente fica esperando coisas grandiosas e Deus se manifesta nas pequenas dádivas e a gente não consegue observar. Essa semana, durante a minha caminhada, eu vi várias formigas trabalhando. E todas as vezes que eu passava ali, aquelas formigas me chamavam a atenção, porque o Espírito Santo queria ministrar comigo. E como é lindo, né? E a Bíblia nos ensina a ir ter com as formigas, porque a gente não deve comer o pão da preguiça. E cara, quando a Bíblia fala de comer o pão da preguiça, não está falando de um pão físico, está falando de comer do pão vivo que desceu do céu. Porque às vezes a preguiça que a gente tem não é em realizar coisas, mas é em buscar a presença. É estar consciente de quem Ele é. Tem alguém entendendo isso aqui? E aí, olhando para aquelas formigas, eu pude observar que elas carregam, 10 vezes mais o peso. E como eu fui ministrada olhando para aquela formiga, Deus falando comigo: filha, suporta o peso do processo, porque eu vou te conduzir ao propósito. E aí, eu entendo que quando Jesus fala, né, vinde a mim, os cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque às vezes está pesado. E está pesado porque a gente não está entendendo. Mas quando a gente vai até Ele, a gente aprende dele, a gente entende que é leve e suave. Porque Ele já nos capacitou para tudo aquilo que nós estamos passando. A capacitação que você precisa para viver o que você está vivendo está dentro de você. E é Ele quem te sustenta, seja lá o que for. E querido, fique em paz. O choro dura uma noite, mas a alegria vem. A alegria vem. Isso daí é só para te ensinar, para fortalecer tua fé. Cara, quando eu estou passando por adversidades, agora eu paro e reflito: Deus, o que eu preciso aprender com esse negócio aí? Primeiro é óbvio, né, que a alma grita. A nossa humanidade, né? Embora nós não sejamos, nós estamos como humanos, mas a nossa humanidade grita.
Mas depois, quando você para e olha firmemente para Ele, você diz: o que eu preciso aprender com tudo isso? E aí teu coração vai se acalmando, a palavra de Deus vai sendo ministrada no seu espírito, e aí tudo vai fazendo sentido. Quantos estão entendendo isso aqui? Diga: eu estou entendendo. Então nós precisamos compreender, amados, que a vida é a soma de tudo o que nós oferecemos nossa atenção. A atenção te alimenta do que você põe foco. Presta atenção. Não é à toa que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Não é à toa que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Não é à toa que nós temos que olhar firmemente para Ele. Porque ao olhar para Ele, nós somos alimentados na alma com a certeza do amor que nós precisamos. Com a certeza da provisão que nós precisamos. Com a certeza de que tudo está pronto. E que nós podemos descansar, porque Jesus disse: tetelestai, está consumado e nada mais precisa ser acrescentado. Então todo o nosso esforço, enquanto estivermos na nossa humanidade, é confiar no amor de Deus por nós. É entregar e saber que Ele é Deus. E Ele é Deus. Repita comigo: Ele é Deus. Então preste atenção, amados. A atenção te alimenta do que você põe foco. E são essas coisas que nós insistimos muitas vezes em dar atenção, que está construindo as nossas vidas. A sua vida é uma construção daquilo que você pensa. Aquilo que você alimenta no seu pensamento é o que você vai viver. Por isso que pensar é tão importante. É por isso que nós somos roubados aqui. Como nós somos roubados. Como a gente entra no automático. Como a gente entrega algo tão especial que Deus nos deu de forma tão relapsa. Tem alguém entendendo isso aqui? E sabe, estudos comprovam que 90% dos nossos pensamentos diários são os mesmos pensamentos do dia anterior. Então aqui eu consigo entender que eu não sou o que eu penso, mas o que eu penso se torna o que eu sou. Tem alguém aqui? Eu não sou o que eu penso, mas o que eu penso se torna o que eu sou. Porque o que você pensa está linkado àquilo que você acredita ser. Por isso que, queridos, é incongruente você pensar que o ter vem antes do ser. Não. O ser vem antes do ter. Porque alguém pode ter sem ser, mas não vai desfrutar daquilo que ele tem. Tem alguém entendendo isso aqui? E o trabalhar do Espírito de Deus em nós é nos construir de dentro para fora como casa favorita de Deus, para compreendermos que todo tesouro está dentro de nós. E nós acessamos esse tesouro por meio da fé. Por isso que Pedro fala que a nossa fé é provada, é mais valiosa do que o ouro puro. Não existe nada tão precioso quanto uma fé provada. E a gente tem medo das provas, porque a gente não entende que quem está passando conosco. Você não está sozinho. Repita assim: eu não estou sozinho. Gente, essa consciência é maravilhosa, porque eu fico gigante com Ele em mim. Eu nele, Ele em mim. Então agora eu posso todas as coisas. E aí você vai rompendo os limites. Você vai realmente vivendo a vida que Deus tem para você. E a vida que Deus tem para você é uma vida extraordinária. Esses dias eu chamei o cachorrinho de ordinário. Ô cachorrinho ordinário. Aí meu marido olhou assim para mim, já ia ficar bravo. Falei: opa, calma. Você sabe o que é ordinário, marido? É algo que não é extraordinário. É algo comum. Ele é um cachorro comum como outro qualquer. Faz bagunça, faz xixi onde não deve. Então ele é um ordinário. Agora, extraordinário
é alguém além do comum. E quando eu entendo que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu vivo de forma extraordinária. Tem alguém entendendo isso aqui, pelo amor de Deus? Porque o que eu penso cria a minha realidade. Pode observar, tudo que você pensa hoje, amanhã você está realizando. Só que infelizmente nós somos tendenciosos a pensar contrariamente à vontade de Deus. Mas os pensamentos de Deus são mais altos. Você pode glorificar a Deus, querido. Mas o que é que Deus pensa sobre mim? Alimente-se da videira verdadeira. Alimente-se do pão vivo que desceu do céu. Priorize essa palavra e você vai saber quais são os pensamentos de Deus sobre você. E com certeza são de paz. Porque a paz está na consciência de que Ele está conosco todos os dias. E a ausência de paz está em não saber e não estar consciente de que Ele está comigo. A paz não é ausência de problema. Até porque, amado, para alguém que é o extraordinário, o que não vai faltar é problema. Por quê, pastora? Porque agora eu sou a solução. E se eu sou a solução, eu tenho que fazer o quê? Resolver? Você acha que alguém que trabalha numa empresa como diretor, ou como empresário, né? Alguém que vai empreender e ganha muito dinheiro, abençoa muitas pessoas, porque ali ele resolve o que, igreja? Muitos problemas. Quanto mais você entende que você é a solução, mais problema você vai resolver e mais riqueza você vai ter em todos os sentidos. Por que, pastora, você está dizendo isso? Porque o que falta no mundo é solução. Porque problema está assim, ó, faz assim comigo. Se tem alguém que resolve, as pessoas pagam essa pessoa. Fato que meu marido e eu estamos indo no nutrólogo, e tem mais algumas pessoas aqui. Porque a gente precisa cuidar também desse templo chamado corpo, amém, queridos? E o cara não é barateiro. Mas quanto vale a nossa saúde? E porque ele resolve, você paga. Sim ou não? Tem alguém entendendo isso aqui? Então nunca, jamais, o ter vem antes do ser. A não ser que você tenha sem consciência do que você é. E aí você não desfruta disso. Amém? Queridos, a gente precisa entender que quando Deus nos ensina em Cristo que nós somos novas criação, é para que nós tenhamos uma nova forma de pensar. Por isso que ninguém entra no reino sem passar por metanoia, sem sofrer arrependimento, sem mudar a forma de pensar. Eu posso ter sido transportado do império das trevas para o reino, mas se eu não transicionar a minha mente, a minha mentalidade continuar cativa nas mentiras, eu não vou desfrutar da verdade que Ele tem para a minha vida. Tem alguém entendendo isso aqui, pelo amor de Deus? E não é, querido, vindo aqui no domingo, na quinta, simplesmente que isso vai acontecer. Não, aqui você vem, nós te ativamos, nós te inflamamos, nós jogamos combustível. Mas quem decide conduzir isso é você. Repita comigo, autorresponsabilidade. Deus acredita em você. E Ele sabe que você é capaz de cultivar pensamentos de paz, se você estiver apercebido de quem você é. 2 Coríntios 5,17 diz: aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas velhas, para de pensar nas coisas velhas, pelo amor de Deus. Porque tudo se fez novo. O passado já passou. Deixa o passado lá. Viva o hoje como se fosse o único e último dia da sua vida. Porque aqui você vai estar apercebido da consciência, ou melhor, consciente da presença. E aí você vai priorizar, buscar conhecer os pensamentos de Deus sobre você. Você vai se alimentar da palavra. No teu carro sabe que vai ter a Bíblia falada. No teu celular sabe que vai ter a Bíblia falada. Ao invés de ficar perdendo tempo na internet com porcaria, você vai se alimentar da palavra dele. Porque você vai entender que você cria a sua realidade por aquilo que você pensa. E aí, Romanos
Deixa eu pegar aqui, 10:17 diz: de sorte que a fé vem pelo, e ouvir pela lá. Se o que eu penso cria a minha realidade, porque Provérbios 23:7 diz: assim como o homem imagina, assim ele é, eu tenho que ser intencional. Eu tenho que me alimentar dessa palavra em tempo e em fora. Tem alguém entendendo? Gente, não sei se todos têm consciência do que está sendo transmitido aqui, mas se 10% tiver e se levantar, nós vamos fazer um estrago no inferno. Porque a gente vai parar de ficar gastando a nossa energia com coisas pequenas. E a gente vai se concentrar na vontade perfeita de Deus. E aí sim, nós vamos trazer o céu para a terra. E aí sim, a gente vai querer aquilo que Deus diz, vai fazer aquilo que Deus diz. Porque Deus diz que nós faremos obras ainda maiores, o próprio Jesus. Mas para isso a gente tem que estar inflamado. E qual que é o combustível que nos inflama? A palavra de Deus. Assim como quando você dá atenção para notícias ruins, assim como você coloca a sua atenção em circunstâncias e você fica triste, abatido, preocupado, se você fizer o contrário, o oposto também é verdadeiro. Você vai estar alegre, energizado, cheio de vida vibrante, e a sua realidade será criada de acordo. Sabe, amados, a gente tinha o hábito de transferir as nossas frustrações para as pessoas. Isso é adâmico. Adão fez isso. Ah, Deus, a mulher que tu me deste. Eva, ah não, mas foi a serpente. Quando nós entendemos o que Cristo fez por nós e assumimos a responsabilidade, porque Cristo não devia nada, sim ou não? O que ele fez? Ele foi lá e pagou tudo. Disse, não, deixa comigo, eu vou resolver essa pendência de vocês. Quando Deus encontra alguém que diz, não, deixa, eu vou resolver esse negócio. Ah, mas foi fulano, não, tudo bem, eu assumo a responsabilidade disso aí. Pode deixar, eu assumo. Porque, queridos, deixa eu trazer luz. Deus não tem problema com os nossos erros. Todos eles foram resolvidos por Cristo na cruz. Deus tem problema em quando nós erramos, nós não aceitamos os nossos erros. Porque quando nós erramos e temos consciência do erro, a gente transforma a forma de pensar e para de errar naquilo. Quando você transfere, você continua. E a gente sabe, né? Quem é bom em desculpa. E o pior, sabe o que acontece com a gente? A gente transfere a responsabilidade das nossas vidas para outras pessoas. A minha vida está assim porque fulano. A minha vida está assado porque Beltrano. Não! A vida que você tem é a vida que você construiu, em concordância ou não com a palavra de Deus. Tem alguém entendendo isso aqui, pelo amor de Deus? Tudo que você ouve atentamente, preste atenção. Por que a palavra de Deus tem poder criativo, gente? Tudo que você ouve atentamente cria uma imagem na sua mente. Por isso que Provérbios 23:7 diz, assim como o homem imagina, assim ele é. Quando você imagina, vem uma imagem na sua mente. Quer ver? Fecha os olhos. Vou provar isso para você agora. Fecha os olhos junto comigo agora. Respira. Por que respira? Porque oxigena o seu cérebro e ele te ajuda aí na criação da imagem. Respira de novo. Eu quero que você veja comigo agora a sua casa. Eu quero que você ande comigo no seu quarto. Veja a sua cama, a sua sala, a sua cozinha. E agora você saia. Olhe para o seu quintal. Abra os olhos. Quantos estiveram lá? Na mente você vai em qualquer lugar. E se eu disser para você assim, não pense num elefante cor-de-rosas com bolinha azul. Não pense num elefante cor-de-rosas com bolinha azul. O que veio na sua mente? A imagem do elefante cor-de-rosa com bolinha azul. A nossa mente tem um poder criativo extraordinário. E tudo aquilo que a gente pensa, a gente
fala. E o que a gente fala, a gente cria. Tudo o que você disse ontem que faria hoje, você pode olhar que você fez. Sim ou não? Claro que é tudo aquilo que você persiste. Não adianta você falar uma vez e desistir. Tanto para o que é bom, quanto para aquilo que é ruim. Até escutei uma história que eu achei interessante. Eu estava lendo um livro de uma pessoa que disse assim: se você tem um namorado e você pensa, eu vou terminar com ele, então você já terminou. Quantos estão entendendo isso aqui? O poder da nossa imaginação, dos nossos pensamentos. E quando nós falamos ser guiados pela fé, nós estamos dizendo que ser guiado é o mesmo que ser orientado, dirigido por Cristo, rumo ao lugar que você deseja. Quando você é guiado pela palavra, quando você entende que você comanda o que você pensa e não o que você pensa comanda você, as coisas começam a mudar na sua vida. Porque quando vem um pensamento ruim, você rapidamente refuta ele. Você sabe que aquele pensamento não pertence a você, porque não vem de Deus para a sua vida. Quantos estão entendendo isso aqui? E aí, queridos, aqui nesse lugar, você começa a criar a sua realidade. Lembra que eu comecei essa reunião dizendo que eu pensei exatamente tudo que ia acontecer aqui? É assim que a gente cria a nossa realidade. Porque primeiro projeta uma imagem dentro, depois há uma projeção fora. Tem alguém entendendo isso aqui, gente? Pelo amor de Deus. Então, quando nós ouvimos sobre a palavra, nós somos orientados rumo ao lugar desejado, porque nós estamos olhando firmemente para o autor e consumador da fé. E eu sempre digo, gente, que ouvir é dar atenção. Os ar-condicionados estão fazendo barulho, mas se você não se atentar para isso, você não vai ouvi-los. Por isso que eu comecei essa reunião falando sobre atenção, e eu tenho batido firme nessa tecla. Sabe por quê, queridos? Eu entendo que durante um tempo nós somos, na verdade, clínicos gerais, falamos de tudo. Mas depois de um certo tempo Deus vai nos conduzindo a um lugar onde nós nos tornamos especialistas. E eu entendo que Deus me levantou para falar sobre identidade. E não existe a possibilidade de falar sobre identidade se não houver uma transformação de mentalidade. Então todas as vezes que você me ouvir falar, eu vou falar sobre isso. Porque eu carrego algo que Deus colocou dentro de mim, porque é o que eu tenho vivido. E o nosso propósito está muito ligado àquilo que você tem maior dificuldade, ou aquele que é o seu desafio. E o meu desafio foi encontrar esse lugar onde a minha identidade fosse restaurada, onde eu pudesse deixar de viver pelo passado e pudesse viver pela origem, pela certeza de quem eu sou nele. Por isso que ele fala tanto comigo sobre isso, porque foi nesse lugar que eu descobri a realidade de quem eu sou. Tem alguém entendendo isso aqui? Hoje eu entendo porque eu falo por repetição. Porque quando você vai se tornando especialista, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo, não tem jeito. Tem alguém entendendo isso aqui? Fui convidada para ministrar em Frutal. E a pastora disse assim para mim: ai pastora, as mulheres aqui estão assim, estão assadas, estão cozidas, estão fritas. O que a pastora acha que tem que ministrar? Eu falei: amada, tudo que você está me falando aí são sintomas. O problema é que essas mulheres não sabem quem elas são. Então nós vamos falar sobre identidade real. Seja você, todos os outros já existem. Tem alguém entendendo isso aqui? Então, amados, por favor, nós precisamos compreender a importância dos pensamentos, pois eles são as sementes. E o coração é a terra, e por isso que ele tem que estar uma terra boa, por isso que a gente tem que guardar o coração, porque as sementes germinam ali. Quando você cultiva e guarda o teu coração, as sementes, elas germinam, elas crescem e elas frutificam a 30, 60 e a 100 por um. Você come e tem para outros comerem também, em nome de Jesus. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Hebreus. A hora é uma beleza, né? A gente acaba sendo atropelado pela pressa. Parece que o tempo nunca é suficiente. Nunca vai ser, né? Por isso que a gente precisa da eternidade, né, gente? O tempo nunca vai ser suficiente, o Cronos. Porque eu passaria uma eternidade falando sobre as coisas do reino. É maravilhoso demais. Como é bom, como é bom, como é bom. Por favor, o pessoal da música pode subir aqui.
Hebreus capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. Eu vou ler na versão A Mensagem, para ficar um pouco mais esclarecido sobre aquilo que o Espírito deseja ministrar aos nossos corações. Passando por uma longa linha de profecias, de profetas, melhor dizendo, Deus falou aos nossos antepassados séculos a fio, de diferentes maneiras. Em tempos recentes, a comunicação foi direta por intermédio de seu Filho. Preste atenção. Antes de tudo acontecer, já era. Deixa eu explicar. Antes de Jesus vir, de fato, morrer no nosso lugar e consumar tudo o que era necessário, pagando a nossa dívida, dando um crédito de justiça, foi profetizado várias vezes, porque a palavra tem poder criativo. Mas aí, quando eu olho para Hebreus, um livro que fala sobre fé de uma forma mais aprofundada, porque ele fala sobre os pais, os heróis da fé, eu percebo que aqui, o autor dá uma ênfase dizendo assim, olha, no passado, Deus falou por meio de profetas, mas agora, Ele fala por meio do Filho. Porque Ele é o Deus, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é a vontade perfeita de Deus para nós. Ele é o amor manifesto entre nós. Tem alguém entendendo isso aqui? Até que acontecesse, Deus projetou, declarou, aconteceu. Por isso que o fim é anunciado desde o começo. Você começa a falar, pensar, e daqui a pouco, acontece. Sim ou não? E se nós fôssemos intencionais, nós investiríamos a nossa vida projetando de acordo com a vontade de Deus. Tem alguém entendendo isso aqui? E ele continua dizendo, gente, por meio do Filho, Deus no princípio criou o mundo, e no fim de tudo vai pertencer ao Filho. O Filho reflete perfeitamente que Deus está selado com a natureza de Deus, e está selado com a natureza de Deus. Ele mantém tudo unido pelo que diz. Eu amo essa palavra. Aí Efésios diz que nós temos que crescer em unidade de fé para chegar à estatura de Cristo. O que nos une é a palavra. Você pode pensar de uma forma e eu de outra, mas quando a gente vai para a palavra, não tem como. Tem que haver concordância, porque Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nós somos apenas o meio. Nós mudamos de opinião, sabe por quê? Porque nós estamos num processo de aperfeiçoamento, mas Ele é desde o princípio, nele não há dúvida, nem sombra de variações, o que Ele diz é, então a gente pode confiar, se firmar, sabe queridos, a gente acaba com qualquer discussão, quando você conhece essa palavra, e libera ela com a sua vida, porque a pessoa diz assim, oh, é isso aí. Está tudo bem se ainda não há compreensão plena, porque cada um de nós estamos no estágio. Está tudo bem, mas é indubitável que é pela fé que nós vamos viver a vida que Deus deseja que nós vivamos. E foi pela fé que eu e meu marido vimos o nosso filho sair daquela UTI da maneira como ele saiu, como um milagre, porque Deus opera milagres, e eu tenho dito aqui, o maior milagre sou eu e é você. Você precisa entender o seu valor, quem você é, porque sem Ele nós não podemos, mas sem nós Ele não faz. E Ele não faz porque Ele escolheu a mim e escolheu a você. Ah, Deus, por favor, se coloque de pé.
Você fica aí, querido, gastando a sua energia, focado no seu problema, na circunstância. Por favor, pare com isso. Olhe para Ele. Ele venceu por você. Ele te fez e me fez muito mais do que vencedor em todas as coisas. Está passando por aflição, querido, glorifica, porque o fim disso é Cristo. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Começa a profetizar sobre essa situação, até que isso seja transformado. Pare de concordar com o problema, pare de falar do problema e declare a solução, assim como Deus fez. No princípio, lá no começo, em Gênesis capítulo 1, a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Estava um caos, é verdade, talvez a sua vida esteja assim. Não importa. Começa a profetizar, faça o que Deus fez. Deus pensou a solução e disse: haja luz, Jesus. E houve luz. Chega, Rabassou. Quando Jesus entra, tudo começa a se organizar. Eu quero declarar sobre a sua vida ordem. Tudo vai se organizar. Querido, por favor, não tenha pressa, porque às vezes a gente não compreende os processos. Por favor, Ele está contigo todos os dias e vai te ajudar a entender esse processo, porque Deus criou todas as coisas em 6 dias. Mas por favor, o tempo de Deus não é o nosso. Nós precisamos simplesmente desfrutar da presença no processo, porque Ele te capacita a suportar o peso das situações adversas. Quantos estão entendendo isso aqui? Então, por favor, levante as suas mãos para os céus. Seja encorajado nessa manhã pela palavra. Seja encorajado. Deus sabe quem você é. Ele acredita em você. Você pode confiar nele. Você pode confiar nele. Você pode olhar para essa situação e começar a declarar: em nome de Jesus, seja o que for, que Ele declare milagre. Milagres venham à existência agora, em nome de Jesus. Eu declaro milagres sobre saúde aqui, em nome de Jesus. Se você entrou aqui com alguma enfermidade, com algum tipo de dor, coloque agora suas mãos sobre isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A vontade de Deus para você não é doença, não é enfermidade. Jesus tomou sobre si as nossas dores, levou sobre si. Verdadeiramente Ele fez isso. Ele foi moído pelas nossas transgressões e pecados, para que nós fôssemos curados, para que nós tivéssemos paz, para que nós estivéssemos com Ele todos os dias. Então receba agora a tua cura. Você que me ouve pela internet, receba a cura agora. Assim como o meu filho, de forma milagrosa, saiu daquela UTI e se tornou um exemplo, em nome de Jesus, de fé. Você também é, em nome de Jesus. Recebe a cura agora, em nome de Jesus. É milagre financeiro que você precisa. Deixa eu te dizer, Ele sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Ele me abençoou com todas as sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você é abençoado, querido. Por favor, se comporte como um homem abençoado. Pare de se achar um pobre miserável. Levante a sua cabeça. Você não é um pobre miserável. Você é enriquecido com a justiça de Deus. Em nome de Jesus, se veja como Ele te vê. Te veja, em nome de Jesus. É na tua casa a questão. Veja agora as coisas sendo alinhadas. Veja os seus filhos à mesa. Veja a paz, a harmonia no seu lar. Os seus convertidos, porque viram Cristo em você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqui diante de ti, sem o véu, nada a esconder. Ele sabe. Fascinado pela beleza. Ele conhece as suas fragilidades. Entregue isso para Ele. Aqui diante de ti, sem o véu, nada a esconder. Fascinado pela beleza em ti, nada a temer.
por você. Não há nada mais belo para olhar. E não há nada mais belo para olhar. E não há nada mais belo para olhar. Feche os seus olhos, querido. Crie a sua realidade. Pense Aqui em linha com o céu. diante de ti, Declare sem saúde o sobre o seu véu, corpo. nada Declare as suas esconder. metas batidas. Declare harmonia na sua casa. Isso. Pela beleza em ti, nada a temer. E não há nada Mais belo para olhar. Olhe para ele, olhe para ele. e não há nada Mais belo para olhar. e não há nada Mais belo para olhar. e não há nada Mais belo para olhar. e quando Eu te vejo, eu não quero mais as paixões desse mundo. E quando eu te vejo, eu não quero mais as paixões desse mundo. E quando eu te vejo, eu não quero mais as paixões esse mundo, Tudo aqui é passageiro, só Ele tem eternidade. quando eu te vejo, eu não quero mais As paixões desse mundo. Minha obsessão, você é minha obsessão. Você é minha obsessão. Escute. Você é. Escute. Existem muitas sementes em uma maçã, mas ninguém pode dizer quantas maçãs há em uma semente. Sabe o que eu quero dizer com isso, querido? Quando você semeia sementes do valor humano no seu coração, você não sabe aonde isso pode chegar. Você pode determinar a condição e a semente que você vai plantar, mas você não tem condição de saber a quantidade da colheita que virá. Por isso que um planta, outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Deus está esperando a sua ativação, sabe por quê? Existem muitas vidas que estão dependendo de você. Elas precisam ser alimentadas pela sua fé, porque elas não estão tendo o privilégio que você está tendo de conhecer essa verdade. Por isso que Deus está falando conosco esse ano sobre responsabilidade. A fé se responsabiliza porque entende que não é por eu, é por nós. Deus deseja que você esteja tão bem e abundante, para que você possa olhar para aqueles que não estão. Por favor entenda, não é sobre mim ou sobre você, mas é sobre Ele e sobre tudo aquilo que Ele conquistou, para que nós fôssemos a manifestação da glória dEle. E quando nós olhamos para Ele, nada mais faz sentido para nós, sabe? Nós paramos de desejar as coisas terrenas, porque as paixões são passageiras, mas o amor é eterno. Não há nada mais belo para olhar. Deus está ativando pessoas aqui nessa manhã de uma forma tão especial. Você estava achando que para você não tinha jeito, você estava se achando indigno, tão pequeno diante dessa situação. Deixa eu te falar, querido, o maior desafio que você está enfrentando é para te levar mais perto dEle.
É para que você entenda o quanto Ele está contigo, e o quanto Ele ama a sua vida, e o quanto Ele deseja que você o veja nessa situação. Por favor, permita que Ele se manifeste aí, nesse lugar onde você diz assim: mas Senhor, eu não posso. Glória a Deus que você não pode, porque Ele pode, e Ele deseja fazer com que você possa, porque Ele te fortalece, em nome de Jesus. Aquilo que parecia ser o maior fracasso, é nesse lugar que Deus vai fazer com que a manifestação gloriosa dEle seja revelada para outras pessoas. Minha obsessão, o desejo do meu coração é que nós, e eu me incluo nisso, querido, sejamos tão conscientes de que Ele se torna a nossa obsessão. Que você acorde pensando nele, que você vá dormir pensando nele, que durante o dia você diga: pera lá, antes de almoçar, assim como Smith Windward, o homem de um livro só, que lia a Bíblia antes de qualquer refeição, porque entendia isso, e ele se tornou um homem que Deus pode operar mais milagres. Eu creio nessa geração, eu creio, querido, que Deus está nos levantando para algo maior. Não é possível tanta informação sem prática. Deus está trazendo sobre nós a importância da vida prática. Por favor, vai começar na tua casa. Você vai profetizar na tua casa, na tua vida. Você vai mudar o ambiente lá, querido. Se tiver sendo levantado um vendaval, você é a paz. Por favor, minha obsessão, minha obsessão, minha obsessão. Você é minha obsessão. Senhor, que os teus filhos saiam daqui convencidos pelo teu Espírito de que precisam mais de ti. Que eles saiam daqui, Deus, desejosos declare isso, querido. Deixa Deus despertar esse desejo em você. A sua vida será transformada se você entender isso. Saia daqui hoje indignado com a maneira como você estava vivendo, colocando tudo como prioridade e se esquecendo do que é importante. Por favor, em nome de Jesus, não espere algo demasiadamente difícil acontecer para você compreender isso. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus. Nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos. Aleluia. Aleluia. Tu és santo, Tu és santo. Aleluia. Aleluia, aleluia. Nós te adoramos. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua presença. Obrigada por nos instruir. Obrigada por não desistir de nós. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Senta só um segundinho, queridos. Que palavra do coração de Deus, né? A gente precisa ter essa sensibilidade e entender tudo isso e colocar em prática. Você constrói realmente o mundo que você crê. E se creres, verás a glória de Deus. Agora, é claro que talvez não vai ser no tempo que você estabeleceu, mas vai acontecer conforme Deus estabeleceu. A gente estava até conversando aí, o que eu amo agora aqui, tocou o telefone dele aqui, tocou o meu também aqui, depois fui ver, chegou também, né? Quem está conosco há mais tempo sabe, do carinho que a gente tem pela pastora Luana, que é a pastora nossa das crianças, e que ela, segundo a medicina, não podia ter filhos, né? Mas o Senhor tinha estabelecido algo desde a eternidade para a vida da Luana e do Hugo, e coisa linda, porque nós confiamos e cremos, e nós continuamos declarando e confessando a palavra do Senhor.
e para a glória de Deus, o Lucas acabou de nascer. Vamos aplaudir o Senhor. Ai, coisa linda, irmãos. Coisa linda. Acabou de mandar uma mensagem, estão bem, graças a Deus, né? E segundo a medicina, ela não tinha como ter filho, ela não podia ter filho. Mas quem disse foi o homem, não foi Deus, né, irmãos? Por isso que sempre, irmãos, sempre, não ande por circunstância, não ande pelaquilo que talvez os seus olhos naturais estão vendo. Olhe pelaquilo que o Senhor estabeleceu. Eu sei que às vezes no momento é difícil a gente ver com os olhos naturais e ter comportamentos diferentes. Eu sei que às vezes é complicado, mas é nesse lugar que você vai fazendo com que a sua fé vai sendo desenvolvida, né? Até que chega uma hora que tem que nascer, irmãos. Nada nem ninguém pode impedir uma palavra que Deus estabeleceu. Amém? A pastora falou, né? Você falou da maçã. Você consegue pegar uma fruta? Você consegue pegar um exemplo, uma maçã, uma laranja? Se você espremer a laranja e olhar com calma, você consegue encontrar todas as sementes que estão dentro de uma laranja, sim ou não? Consegue ou não consegue? Mas você não consegue contar quantas laranjas pode surgir daquelas sementes. É impossível. Eu estou falando isso porque dentro do contexto de você dizimar e de ofertar, é a mesma coisa. Você consegue mensurar a semente que você está lançando, que você está plantando. Mas você nunca, assim como eu, nós nunca vamos conseguir mensurar o tanto de colheitas, de frutos que nós vamos colher, das sementes que a gente vem plantando. Então, querido, é questão não de lógica, é questão de fé. É questão de fé. É olhar para uma semente, que você vai pegar, que você vai plantar, e olhar e dizer, cara, aqui dentro talvez esteja a melhor colheita da minha vida. Porque Eclesiastes fala assim, ó, lança o seu pão, lança a sua semente, e não sabendo como, vai voltar. O problema é que a gente acha que tem que voltar do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, no momento que a gente quer, e talvez vai voltar no melhor momento, talvez não, vai voltar no melhor momento, porque vai voltar talvez naquele momento que você não esperava, vai voltar para você. Eu me lembro um dia, para a gente finalizar, eu tomei uma decisão de fé, até os meninos aí que estão tomando decisões de fé, de empreender, e eu trabalhava numa empresa muito boa, ganhava muito bem já na época, muito bem. Eu trabalhava no Grupo Faria, vendia carro, vendia moto, estava muito bem, obrigado. E surgiu uma oportunidade de partir para uma multinacional, que era a Mercedes-Benz. E eu tomei um ato de fé, pedi as contas do emprego, sendo cotado, já sendo treinado e preparado para ser supervisor. Mas eu falei para minha esposa, eu vou dar esse passo de fé, porque lá eu vejo uma perspectiva muito maior de crescimento. Só que aí eu saí de um lugar onde eu já estava sendo treinado para ser supervisor de venda, para começar tudo de novo. Vendas, crescimento, desenvolvimento, e toda aquela história que todo mundo tem que passar. E eu comecei naquela circunstância, tinha que começar todo novamente um portfólio, uma carteira e toda aquela história. E nesse período, eu tinha um salário X, e agora eu não tinha mais o salário X, porque eu tinha que começar tudo de novo. Só que nesse período, irmãos,
Eu não sei como e não sei porquê, eu peguei R$1.000, eu estou falando de 15 anos atrás, mais de 15 anos, eu peguei R$1.000, enfiei no bolso do meu paletó, e eu esqueci do bendito dinheiro. Hoje eu sei que o porquê. E eu comecei um trabalho, não estava ganhando dinheiro, começando tudo de novo, vender caminhão é facinho, né, irmão? Cada esquina vende um, né? Até você começar um clientela e toda aquela história. E a coisa foi apertando, irmão, só o sangue do cordeiro. Aí um dia eu estava lá na igreja, no altar, o pastor já sentado. Emprestei meu terno para o meu amigo, ser padrinho de casamento. Foi com meu terno, com o dinheiro lá no... E aí voltou o terno para casa. E aí um dia eu estava no altar assim, irmãos, é sério. Eu falei, Deus, eu queria tanto ofertar, dizimar, não tenho. Sempre plantei, Senhor. E comecei a falar com Deus, de coração, irmãos. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, enfia a mão no bolso do seu terno. E eu, Senhor, o Senhor está vendo a minha situação. Aí a voz falou de novo, enfia a mão no seu bolso. E eu falei, rapaz, eu estou aqui falando com Deus, o capeta está me atormentando. Eu falei, Deus, me ajuda. E Deus disse assim, enfia a mão no seu terno. Eu enfiei a mão no terno, eu falei, meu Deus. Sabe quando você pega aquele pacotinho de dinheiro, irmão? Você olha não, porque eu estava em cima do altar, e lá eu falava do dízimo, da oferta no início. E eu falei, Jesus, eu puxei de ladinho assim, Senhor da glória. Lembra disso, meu bem? Eu não vi a hora do culto acabar para poder contar o dinheiro, irmão. Eu sabia que eram umas par de nota, não sabia nem que era tudo de 50, então tinha dado até um voluminho legal, R$1.000. E acabou o culto. Eu falei para minha esposa, olha o milagre aqui. E eu falei, olha isso daqui. Estava eu, a Karina, minha sogra estava do lado. Mas como? Eu falei, não sei. Milagre não se entende, milagre se recebe. Eu tomei posse desse negócio, é meu, né? Mas eu não lembrei que eu tinha colocado esse dinheiro de uma venda que eu tinha feito lá atrás, de uma comissão alta que eu tinha ganhado. Aí eu falei, rapaz, será que esse dinheiro é meu mesmo? É do cara que eu emprestei o terno. Mas se eu gastar e foder, vai piorar mais ainda. Eu liguei para ele. Olha a incredulidade, né, irmão? Oh, meu Deus do céu. Ele falou, não, Demir, não é meu, não, é seu. E passou. O que eu quis dizer com isso, irmãos? Aquele momento, eu tinha lançado uma semente, eu tinha guardado aquele dinheiro, mas eu tinha plantado tanto, que na hora certa, no momento certo, o Rafa estava para nascer, né, meu bem? O Rafa estava para nascer, e foi um dinheiro que a gente pôde comprar o enxoval do Rafa, pôde comprar algumas coisas, pagou algumas contas que já estava até vencido, porque R$1.000 há 15 anos atrás não tinha o mesmo peso que tem hoje, e foi algo muito importante. Mas por que eu quero dizer isso, irmãos? Porque Deus vai prover na hora certa. Lança a sua semente, lança o seu pão. Estou falando isso para te induzir a tirar dinheiro de ninguém, a gente não precisa disso. Eu estou trazendo uma consciência de quando você planta, você vai colher. Você pode olhar para quantas sementes tem dentro de um fruto, mas você nunca vai conseguir mensurar o número de frutos que você vai colher dessas sementes que estão ali. Eu creio porque creio nessa verdade, irmãos. São experiências que eu vivo, são experiências que muitas pessoas vivem, porque decidiram se lançar por fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, eu quero orar por cada dizimista, por cada ofertante nesse momento. Pai, que cada um dos Teus filhos que tem lançado sementes, que tem regado, Senhor, debaixo de uma fé, de uma confiança, possa receber do Senhor no momento certo, na hora certa, Senhor. Porque eu sei, Senhor, que tudo que a gente planta, germina. E que os Teus filhos, que nós possamos colher tudo aquilo que nós temos plantado.
E eu sei que nós vamos colher, Senhor, porque a Tua palavra é verdadeira. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Você que vai ofertar ou dizimar, sai do seu lugar. Você que nos ouve pela internet, você que tem sido alcançado pela internet, tem sido abençoado pela internet, que você possa ser um participante também dessa obra, que você possa estar conosco nesse projeto, em nome de Jesus, porque isso é bênção na sua vida, é bênção no ministério também, né? Em nome de Jesus, queridos, receba por fé aquilo que Deus tem para a sua vida, mas é ação também, é oração, né? Oração, tem ações que está alinhado à vontade de Deus, amém? São ações, irmão, que a gente precisa fazer. Se a gente não fizer, a gente nunca vai desfrutar. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Só levanta a mão assim, fala um oizinho assim. Tem? É o Isaac lá atrás. Glória a Deus pela vida do Isaac, glória a Deus pela vida dos queridos irmãos que estão aqui também. Sejam bem-vindos, sinta-se em casa para a glória do Senhor, amém? Gratidão por todos. Que o Senhor possa estar ministrando a vida de vocês de uma forma extraordinária. Lembrando que à noite nós temos aí nossa segunda concentração de fé, né? Você que vai estar em casa, né? Se você quiser nos acompanhar, hoje eu estarei falando sobre fé novamente, ministrando um pouquinho, continuando falando sobre fé. Eu amo falar sobre fé, a fé é a base de tudo, né? E como a Karina falou, ontem fez 2 anos de um dos momentos talvez mais difíceis das nossas vidas, que foi passar pela circunstância de ter um filho no hospital, com os médicos dizendo que a circunstância naquele momento era de adversidade, que talvez ele poderia não sair, que talvez ele poderia não recobrar a mente, e todo aquilo que eles vão falando para tentar colocar medo. Eu falei, está amarrado, Satanás, não vai, meu filho é escolhido, separado, e o Senhor vai cumprir o propósito que Ele tem na vida dele. Mas você tem que trabalhar a sua mente, e olhar além daquilo que os seus olhos naturais podem ver, amém, queridos? E são circunstâncias que todos nós um dia, eu não estou falando de um acidente, eu estou falando de circunstâncias que a gente vai ter que enfrentar pela fé, seja numa área, seja em outra. Todos nós em algum momento vamos ter que enfrentar circunstâncias e nós vamos agir por fé. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Está aqui conosco o pastor Itamar, gratidão pela sua vida, sua esposa, é sempre uma alegria tê-lo conosco, né? Veio aqui dar um abraço no filho, né? Que bênção, na nora, é uma alegria tê-lo conosco. Está frio lá para o sul, lá, pastor? Ou está tranquilo já? Está frio, né? Meu Deus do céu, o pastor mora no sul. Ai, Jesus amado, aqui chega 17 graus, né? A gente já começa a tremer, irmão. 17 graus a gente já sai pegando blusa para todo lado. O sul 17 graus é no verão. Isso é louco, não dou conta não. Pai, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, nos leva para casa, debaixo dessa unção, dessa graça, Senhor, que cada dia mais nós possamos, Senhor, Pai, estar alinhados, Senhor, como disse a pastora, céus e terra, que nós possamos estar alinhados, mente, coração, espírito e alma, buscando cada vez mais, Senhor, a Tua presença. Obrigado, Jesus, pela vinda, papai querido, do Lucas, Senhor, obrigado pela restauração da Luana, obrigado por essa família tão preciosa que nós amamos, Senhor. Pai, eu creio que a vida do Lucas é para um grande propósito, um grande testemunho, e que o teu nome seja glorificado. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Você pode dizer amém, querido? Um beijo no coração, excelente domingo na presença do Senhor.